Sabe aquela sensação estranha no estômago quando algo não está batendo? Aquele sexto sentido que te grita que algo mudou, mas você não consegue identificar exatamente o que, né? Brother, vou te contar uma verdade que poucos têm coragem de falar. Sua intuição raramente está errada. E hoje vamos mergulhar fundo nos 8 sinais psicológicos mais reveladores de uma traição. Não é sobre ser ciumento, né? É sobre ter clareza mental. Como dizia Aristóteles, saber é poder, e isso inclui saber quando sua realidade está sendo distorcida. Cara, vamos ser honestos aqui, descobrir uma traição é uma das experiências mais devastadoras que um homem pode passar. É como se o chão sumisse debaixo dos seus pés e toda a sua realidade fosse questionada. Mas aqui está a questão que poucos têm coragem de encarar. A traição raramente acontece do nada. Ela deixa rastros, pegadas psicológicas, mudanças comportamentais sutis que nossa mente primitiva capta, mas que nossa racionalização moderna tenta ignorar. Friedrich Nietzsche uma vez escreveu: "E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música." A traição é exatamente isso, uma dança invisível que acontece bem na nossa frente, mas que só conseguimos perceber quando aprendemos a ouvir a música do comportamento humano. Hoje vamos destrinchar os 8 sinais mais reveladores de uma traição, mas não como um manual de paranoia, como um mapa da psique feminina em conflito. Porque entender esses sinais não é sobre se tornar um detetive neurótico, é sobre desenvolver uma inteligência emocional aguçada que te protege e te empodera. Os 8 sinais reveladores. 1. A súbita obsessão pela privacidade digital. O primeiro sinal é sutil, mas devastador. Ela se torna obsessivamente protetiva com o celular. Não estou falando de privacidade normal, brother. Estou falando de uma mudança radical de comportamento que corta como uma lâmina. Quando uma mulher está traindo, seu cérebro entra em modo compartimentalização. Ela precisa criar barreiras psicológicas entre as duas realidades que está vivendo. O telefone se torna o símbolo físico dessa divisão, um portal para um mundo que você não pode mais acessar. Carl Jung diria que ela está lidando com uma sombra, a parte reprimida de si mesma que ela não consegue integrar. E o celular é o cofre onde essa sombra vive. De repente, ela muda a senha e nunca mais deixa você ver. Coloca o telefone virado para baixo, obsessivamente, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Sai do quarto para atender ligações sem importância e deleta histórico de conversas como se sua vida dependesse disso. É o primeiro território que ela precisa conquistar para manter sua dupla vida funcionando. 2. O fenômeno da projeção defensiva. Aqui está algo que vai te chocar. Ela começa a te acusar de traição do nada. Parece contraditório? Não é. É pura psicologia. A mente humana usa um mecanismo chamado projeção para lidar com a culpa. Quando ela está traindo, a culpa é tão insuportável que o cérebro dela literalmente projeta essa culpa em você. É como se ela dissesse: se eu posso trair, ele também pode. Na verdade, ele provavelmente já está traindo. De repente, acusações súbitas e infundadas começam a voar. Questionamentos constantes sobre onde você esteve, desconfiança exagerada de suas amigas femininas, paranoia sobre suas redes sociais. Sócrates perguntaria: por que ela de repente vê traição onde nunca viu antes? A resposta está no espelho da consciência culpada que reflete seus próprios pecados em você. 3. A transformação física inexplicável. Brother, presta atenção neste. Ela de repente se preocupa muito mais com a aparência, mas não para você. Quando uma mulher está interessada em alguém novo, seu cérebro libera uma cascata de neurotransmissores, dopamina, oxitocina, serotonina. Isso cria uma obsessão natural por se tornar mais atraente. O filósofo Arthur Schopenhauer observou que o amor é a armadilha da natureza para garantir a reprodução. E essa armadilha vem com mudanças físicas instintivas que ela nem sempre consegue controlar conscientemente. Uma nova rotina de exercícios surge sem explicação. Mudanças radicais no guarda-roupa aparecem como por mágica novo corte de cabelo ou cor que ela nunca mencionou querer. Há uma obsessão súbita com lingeries que você nunca vê e perfumes novos que ela usa apenas para sair com as amigas. É como se ela estivesse se preparando para uma audição onde você não é o diretor. 4. O distanciamento emocional progressivo.
este é talvez o mais doloroso. Ela está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. É como se você estivesse conversando com um fantasma que tem o rosto dela. Para que uma mulher consiga manter uma traição, ela precisa se desapegar emocionalmente de você. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo gradual de dessensibilização. Martin Heidegger falava sobre ser com outros como nossa condição existencial básica. Quando ela está traindo, ela rompe esse ser com e se torna ser para outro. As conversas que antes eram profundas se tornam superficiais, como se vocês fossem estranhos educados dividindo o mesmo espaço. Ela perde interesse genuíno em seus problemas ou sucessos, a intimidade emocional vira apenas uma performance e você tem a sensação constante de que ela está apenas interpretando ser sua namorada. 5. A alteração dos padrões de intimidade. Aqui tocamos numa verdade brutal. A intimidade física muda drasticamente e não necessariamente diminui, às vezes aumenta por culpa. Existem duas reações possíveis nessa dinâmica psicológica complexa. Ela pode se tornar menos íntima porque está canalizando essa energia em outro lugar, ou pode se tornar excessivamente íntima por culpa, tentando compensar a traição. Sigmund Freud diria que ela está lidando com o conflito entre o id, desejo, e o superego, moral. E você está no meio dessa guerra psicológica, recebendo os estilhaços de uma batalha que nem sabe que está acontecendo. A intimidade se torna mecânica, sem conexão emocional real, ou ela pode recusar subitamente certas práticas que eram normais, ou fazer o contrário, uma performance exagerada que parece mais teatro que amor. O mais revelador, ela evita contato visual durante a intimidade, como se não conseguisse te olhar nos olhos enquanto carrega esse segredo. 6. A síndrome do tempo perdido. Ela começou a ter buracos inexplicáveis na agenda, horas que simplesmente desaparecem sem justificativa coerente. Mentir exige muito esforço cognitivo, brother. O cérebro precisa manter duas narrativas paralelas, e isso é exaustivo. Por isso, mentirosos crônicos frequentemente cometem erros de cronologia. Como observou Aristóteles, a verdade é simples, a mentira é complexa, e essa complexidade deixa rastros que só quem sabe ler consegue detectar. Ela esquece de te contar onde esteve por horas, conta histórias que não batem quando você pergunta novamente. Aparece esse trabalho até tarde misterioso, que nunca resulta em hora extra no salário, ou essas saídas com amigas que as próprias amigas não conseguem confirmar quando você cruza informações casualmente. Antes de ir para o 7º sinal, eu preciso te fazer uma pergunta. Cara, sabe aquela sensação horrível de ficar assistindo ela se interessar por outro cara bem na sua frente? Enquanto você fica ali parado, completamente invisível, sendo apenas aquele amigo bacana que nunca consegue despertar o desejo incontrolável dela? Quantas vezes você já se perguntou por que diabo sempre acontece a mesma coisa comigo? Por que será que outros homens conseguem criar aquela química instantânea que você luta tanto para construir e mesmo assim sempre falha? Olha, o e-book Os Códigos Secretos da Mente Feminina foi feito exatamente para quebrar esse ciclo doloroso que você está vivendo. Com ele, você vai aprender a linguagem real da atração, vai desenvolver sua inteligência emocional e social e finalmente vai conseguir criar desejo e as conexões profundas que você sempre quis. Chega de ficar invisível, mano. Enquanto você fica aí hesitando e pensando demais, outros caras estão conquistando as mulheres que você deseja. Clica no link que está na descrição e se torna o homem que elas não conseguem esquecer. A pergunta que você precisa se fazer é bem simples. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser apenas um espectador da sua própria vida? Agora podemos prosseguir para o 7º sinal. 7. A mudança no padrão de comunicação. Brother, esse aqui é sutil, mas letal. A forma como ela se comunica muda completamente. As palavras, o tom, até o timing das respostas. Estudos mostram que pessoas traindo inconscientemente alteram seus padrões de linguagem. Elas usam menos pronomes pessoais como nós e nosso, criam mais distância verbal e respondem com menos detalhes espontâneos. Wittgenstein dizia que os limites da linguagem são os limites do mundo, e quando ela está traindo, o mundo linguístico que vocês compartilham começa a encolher de forma assustadora. Respostas curtas onde antes eram detalhadas, ela evita usar nós ou falar sobre nosso relacionamento, como se essas palavras queimassem a língua.
O tom nas mensagens fica mais formal ou distante e surge uma demora anormal para responder textos simples que antes ela respondia na hora. 8. A inversão dos valores e prioridades. O sinal mais profundo e definitivo. As coisas que ela dizia valorizar no relacionamento de vocês, de repente não importam mais. Heráclito disse que ninguém pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Quando uma mulher está traindo, ela literalmente se torna uma pessoa diferente. Seus valores se reorganizam para justificar suas ações, como um sistema operacional sendo reprogramado. Planos futuros juntos simplesmente deixam de ser mencionados, como se o futuro de vocês tivesse sido apagado do mapa mental dela. Coisas que ela criticava duramente em outros relacionamentos agora não são tão importantes assim. Suas opiniões sobre fidelidade se tornam misteriosamente mais flexíveis e ela demonstra menos interesse em resolver conflitos do relacionamento. É como se ela estivesse se preparando emocionalmente para uma saída que você ainda não sabe que está sendo planejada. A verdade que ninguém quer ouvir. Cara, vou te falar uma verdade dolorosa, mas libertadora. Na maioria das vezes, quando você suspeita, você já sabe. Sua intuição, moldada por milhões de anos de evolução, raramente erra. O problema não é não saber. O problema é ter medo de saber. Como dizia Platão na Alegoria da Caverna, às vezes preferimos viver na escuridão das ilusões do que enfrentar a luz dolorosa da realidade. Mas aqui está o que você precisa entender. Descobrir uma traição não é o fim do mundo, é o fim de uma ilusão. E só quando as ilusões morrem é que podemos construir algo genuíno. O que fazer com essa informação? Primeiro, respira. Segundo, não vira um detetive paranoico. Esses sinais são ferramentas de consciência, não de perseguição. A abordagem estoica Marco Aurélio nos ensinou. Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Se os sinais estão ali, você tem 3 opções. Confrontar diretamente com evidências, não com paranoia. Observar mais atentamente antes de agir. Refletir sobre o que isso diz sobre o relacionamento. A questão mais profunda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. E se ela não estiver traindo, mas simplesmente não te ama mais? Às vezes, os sinais que interpretamos como traição são, na verdade, sinais de desinteresse emocional. E talvez isso seja ainda mais importante de reconhecer. Porque, brother, uma mulher que não te ama mais, mesmo sendo fiel, já não é mais sua mulher. Ela é apenas alguém que está compartilhando o mesmo espaço físico que você. A sabedoria final. Nietzsche disse: aquilo que não me mata me fortalece. Descobrir uma traição ou confirmar que seus medos eram infundados, ambos te tornam mais forte. Porque no final das contas, a questão não é se ela está traindo. A questão é você está vivendo uma relação autêntica ou uma representação teatral. E essa, meu irmão, é uma pergunta que só você pode responder. Mas agora você tem as ferramentas para fazer isso com sabedoria, não com ignorância. Lembra, um homem forte não tem medo da verdade. Ele a procura, a enfrenta e age de acordo com ela, porque só na verdade existe a possibilidade real de felicidade. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, imagina o impacto de acompanhar cada novo vídeo. Curte, se inscreva e ative o sininho. Seu cérebro vai agradecer e sua vida amorosa também.